Bom dia, pessoal. A gente vai dar início ao primeiro encontro do grupo Rebs. Não sabemos se fala Rebs ou Rebis, né? Que, assim, eu, pelo menos, não. Eu e o Gustavo, a gente não conhece tanto latim, né? Mas, assim, a gente criou o grupo Rebs, chama Rebs aqui, né? Com o propósito de falar sobre tópicos relacionados à questão da sexualidade, né? E dentro do campo da psicologia analítica, mas como vocês devem ter percebido, a gente está iniciando não a partir da psicologia analítica, mas a partir da filosofia, para pensar num ponto externo à área, mas que pode complementar a área, que é a partir desse autor, Georges Bataille, né? E aí, o primeiro livro que a gente escolheu para o grupo foi o livro O Erotismo, do Bataille, esse aqui, esse que é a edição da Autêntica, né? Que vai falar muito sobre a ideia de erotismo relacionada às questões da transgressão e da mística, né? Vai falar muito da relação do erotismo a partir de duas dinâmicas, a dinâmica do trabalho e a dinâmica da religião. E aí a gente escolheu esse livro, assim, principalmente porque o Rebs nasceu muito no sentido, assim, de uma ideia que eu estava de instrumentalizar os meus estudos do meu doutorado, que a minha tese de doutorado é no campo da sexualidade, psicologia analítica e sexualidade, né? Eu estudo representações homoeróticas de São Sebastião, e aí eu falo sobre a relação entre espiritualidade e sexualidade. E aí o argumento do Batalha é todo atravessando essa interlocução, né? Então achei que seria uma boa partir do Batalha aqui para os meus estudos, e no decorrer das próximas edições a gente vai pensando que outras literaturas a gente vai estar trabalhando dentro do campo, né? Mas assim, primeiro a gente gostaria de se apresentar, né? E aí depois a gente começa a discussão do encontro. Mas meu nome é David Lira, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia pela UFSJ e atualmente sou doutorando em psicologia pela UFJF, né? Como eu falei, eu estudo esse tema. E eu estou muito animado para o grupo que, como eu falei, vai ser muito importante no doutorado, né? No caso, a gente vai, eu e o Gustavo, a gente vai se apresentar, a gente não vai abrir rodadas de apresentação por conta da quantidade de pessoas e talvez possa soar um pouco maçante fazer uma apresentação no início agora, e tem muita gente também que tem vergonha de se apresentar. Mas aí, quem quiser, quem for falar, a gente deixa essa recomendação, né? Quem for abrir o microfone, comentar uma coisa, fazer uma apresentação, eu sou fulano de tal, estudo, sou isso, 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 queria fazer uma pergunta, queria fazer um comentário, né? A gente deixa essa recomendação, quem quiser seguir, né? Só para a gente ter uma pequena apresentação quando for discutir os pontos do texto, né? Mas é isso, Gustavo. Sim, fiquem à vontade, né, para quem quiser falar por que se interessou, né, assim, pelo grupo também. Acaba que isso sempre é uma troca bacana, mas a gente não vai abrir para todo mundo por causa da quantidade mesmo. Eu sou Gustavo, né, eu estudo também psicologia analítica, é, fiz mestrado na UFSJ também, né, e estudo infância na psicologia analítica, né, que é um tema que parece não ter nada a ver, ser o mais distante possível da sexualidade. O que não é verdade, mas esse também é um dos meus campos de interesse, né? O campo da sexualidade, também estudo isso. É, parte muito de um interesse pessoal, né? Também, e acho que o ponto é esse, assim, a gente percebe, né, na psicologia analítica uma certa dificuldade também de estudar esse tema, né? E a partir dessa dificuldade, né, que eu fui procurar o Davi também para a gente poder juntar forças, né, assim, um pouco para poder conseguir entender uma maneira de estudar o tema, né? Então acho que esse é o ponto base que a gente está partindo, né? Procurando um jeito de estudar a sexualidade em diálogo com a psicologia analítica, né? E daí a gente partir também, né, a partir do Bataille, né, que tem muito a ver já com o que o Davi está estudando, e tentar encaixar aí métodos possíveis, né, para a gente conseguir fazer esse diálogo. A ideia é que com o tempo também a gente, né, claro, traga leituras junguianas propriamente ditas, é, e consiga se aprofundar nesse tema, mas acho que o Batalha vai trazer uma conexão interessante temática e epistemológica que talvez a gente possa partir dela, né? Então, entendo que é um autor difícil, né, a princípio também, mas é difícil para a gente também, né? Como eu estava dizendo, ninguém aqui é especialista, né, em filosofia, no Batalha. Então, a ideia é que a gente quebre um pouco a cabeça juntos
Mas também nesse primeiro encontro, a gente também pensou em conduzir um pouquinho mais, né, para não deixar você tão perdido também quanto a gente ficou no primeiro contato, né, com Batalha, assim. Então, a ideia é que a gente conduza, mas também, à medida que a gente for passando pelos tópicos do texto, que vocês possam também levantar a mão, né, e fazerem qualquer pergunta ou comentário na medida que forem querendo, né, assim. Então, a gente vai apresentar também um pouquinho dessas bases, né, do texto, e aí a gente parte para a discussão dessa maneira, né. Então, bem-vindos, né, acho que é uma proposta que talvez interesse para mais grupos, né, também, a partir desse. Mas acho que a gente pode partir para apresentar um pouquinho do próprio autor. Pode ser? Então vamos lá. Bom, a gente quer falar um pouco do Bataille, né, que é um autor francês. Como os autores franceses, em geral, né, escrevem mal e parece que não querem ser compreendidos, mas a gente vai fazer um esforço, né, nesse sentido. E aí vamos contextualizar um pouco, né, o Bataille. Acho que tem alguns pontos importantes, não vou passar aqui por uma biografia extensa, mas tem alguns pontos dessa biografia que eu acho que são importantes para a gente entender essa relação dele com os temas de estudo dele, né? Ele é um autor que nasceu no interior da França, né? E filhos de pais que não eram, assim, não tinham crença religiosa, né? Ele até fala assim, filho de pai descrente e mãe indiferente, né? Então, pais que não tinham posições muito religiosas firmes, mas que tinham problemas de saúde, né? Assim, também. Então, era um pai que teve sífilis terciária, né? Ficou cego, ficou paralítico também. Então, isso acaba influenciando bastante, né? A relação do Batalha também com os próprios escritos dele no futuro. Eu vou falar um pouquinho mais disso na história do olho, né? Que ele vai escrever. Mas a mãe dele também tinha problemas de saúde mental, que hoje a gente talvez entenderia como um transtorno bipolar, alguma coisa nesse sentido, o que tornou difícil para ele também essa relação com os pais e ter que sustentar esses pais, né? Então ele vai estudar arquivos, né? Assim, na escola de cartas que chama, né? Na França, vai estudar biblioteconomia, basicamente, né? E a partir daí é que ele vai desenvolver os estudos dele, né? Por causa da análise dele muito também, né? Ele faz psicanálise, né? E a partir da psicanálise, a sugestão do psicanalista dele é que ele escrevesse um livro sobre essa história de vida dele, né? Sobre esses traumas, sobre as questões dele. E ele escreve esse livro, História do Olho, né? E que é um livro de literatura, o Davi tá mostrando ali a capa, né? Esse aqui, da Afinada Kozak Naif, fez a edição, aliás. Sim, que é um livro bem doido, assim, né? Bem polêmico também. Muito inspirado também no Marquês de Sade, né? Que vai ter uma referência filosófica importante para ele. E estou partindo aqui um pouco nomeando esses autores para a gente entender as bases epistemológicas do Bataille, né? Então, Marquês de Sade é uma muito importante, né? Porque ele vai trazer esse excesso, né? Assim, o Marquês de Sade, né, vai trazer esse excesso, vai trazer a questão da sexualidade no seu limite, né, na tensão, e o Bataille vai estar muito interessado nisso, em entender esses limites, né, do erotismo no futuro. Mas a princípio, né, ele parte escrevendo a história do olho, que foi baseado mesmo assim numa cena, né, que ele vê do pai dele. Ele vê do pai dele no banheiro, né, assim, se aliviando ali, né, enfim, urinando. E ele vê o pai dele revirando o olho de prazer, assim. E aí ele vai justamente entender, né, ficar intrigado um pouco com isso, assim, né, esse olho que não tem mais função, a função que ele deveria ter, né, de enxergar, mas que serve a um outro objetivo, que é o da satisfação, né, assim, do prazer. Então, ele vai trazer um pouco isso para o livro, né, a partir desses objetos ovalados, né, assim, o ovo, o olho, o testículo, numa história, né, que vai contar a história de um casal, né, de adolescentes, e principalmente a Simone, né, a moça desse casal, e suas aventuras sexuais, assim, né? Então ela vai realmente explorando a sexualidade, o fetiche, né, assim, e a inserção desses objetos, principalmente na vagina, né, assim, como forma de satisfação, né? Então o ovo, depois mais para frente no livro, o próprio olho, né? Ela enfia realmente um olho. E então ele vai trazer um pouco dessa história, quer dizer, um prato cheio para o psicanalista dele, né? E realmente a partir dessa obra literária, ele vai começando a trazer, a levar esse pensamento mais para o lado filosófico. Mas tem aí um ponto importante, que é o fato de que a obra literária e a obra filosófica, elas não se separam completamente, né?
isso é uma questão hermenêutica importante. Pode falar, Davi. É um complemento interessante a essa discussão do História do Olho. É um texto da Susan Sontag, que é um dos melhores textos dela que eu li, que é o A Imaginação Pornográfica, que ela vai falar que como o texto do Bataille ele redime um pouco o gênero da literatura pornográfica, por mostrar que a pornografia tem uma dimensão filosófica profunda e não é uma literatura barata como se foi colocado historicamente. Então ela faz uma redenção do gênero da pornografia nesse texto. A imaginação pornográfica está no livro A Vontade Radical. Sim. Ela vai falar do Sade, vai falar do Masoch, né, do Vênus Vênus das Peles, que é o Sade e o Masoch são par, né, sadismo e masoquismo, quando foi englobado pela psicopatologia, né? Mas é interessante esse texto da Sontag também, quando ela comenta sobre Bataille, a história do olho, a imaginação pornográfica. Sim, a Sontag é bem interessada, né, no trabalho dele mesmo. E assim, acho que além exatamente de uma redefinição filosófica, né, nesse sentido do pornográfico, tem também uma redefinição da hermenêutica, né, a partir dessa obra ali dele dentro da filosofia. Porque, e aí esse ponto é bem importante para nós, junguianos, né, que também fazemos uma outra leitura da hermenêutica, né, na medida em que o Bataille ele vai romper com esse triângulo, né, autor, obra e leitor, né. Então, nas obras dele, né, assim, o que é a literatura vai se tornando filosofia, né, o que é o autor vai se tornando a sua própria obra, né, isso é uma coisa que a gente observa também, né, a gente passa a identificar o autor com a obra, né, mas também o leitor vai ler a obra, né, vai ser um autor dessa obra também, então esse triângulo ele vai se rompendo, né, e sim, tem uma influência forte do Nietzsche aí, né, também, que vai ser, aliás, uma referência muito importante para o Bataille ao longo de toda a obra dele, assim, né, ele vai escrever vários textos defendendo e discutindo Nietzsche, principalmente a ideia de capacidade de vida, assim, né, a vontade de chance, e a crítica da moral cristã, né, também, que eu acho que vem muito forte aí, né. É uma crítica que acaba se intensificando a partir da própria experiência do Bataille com o cristianismo, porque, como eu disse no começo, ele não teve uma criação religiosa, mas diante da angústia, né, dessas angústias, vivendo com os pais dele, ele acaba entrando, de fato, para o cristianismo, né, ele se converte, ele passa 8 anos no cristianismo, ele chega até a entrar num seminário, pensando em se tornar padre, mas ele abandona, né, assim, depois de 9 anos ele abandona o cristianismo e ele se torna ateu, até o fim da vida, assim. E essa relação com a religião é importante, que é o que ele vai dizer também aqui no prefácio desse livro, né, assim, isso não resgata, o erotismo não resgata a fé dele, né, mas vai colocar esse mesmo impulso num outro lugar, né, num lugar filosófico ali, né, essa busca por Deus, né, essa busca pela unidade, que vai ter muito a ver com a ideia de continuidade que a gente leu aí, né, e a partir disso ele vai trazer, então, esse ponto para a filosofia, né. Então... Tem uma citação até no prefácio que deixa bem explícito esse momento da vida dele, né? Que é quando ele fala, pelo menos na edição da Autêntica, aqui na página 30, que ele fala: a nada me ative mais do que a possibilidade de encontrar uma perspectiva geral, a imagem pela qual minha adolescência foi obsedada, a imagem de Deus, né? Ele faz uma espécie de confissão pessoal aí, já no prefácio, né? Dizendo que a busca dele pelo erotismo, no estudo do erotismo, está interligado com a busca por Deus, né? Que é a busca pela continuidade, né? Essa nostalgia primeva. Mas é interessante esse dado biográfico, né, João? Sim. Pode falar, Thiago. Já é o momento que a gente pode contribuir com algo ou a gente aguarda um pouquinho mais? Claro, pode falar, não tem problema. Então, assim, só dizendo, eu sou Thiago, sou psicólogo, psicodramatista, mas estudei Jung na faculdade também. Meu mestrado é em filosofia no Nietzsche, né? Eu fiz na UES, que é a estadual de lá. E, assim, eu estou atualmente conduzindo um grupo de estudo sobre o Zaratustra, o seminário do Jung sobre o Zaratustra do Nietzsche, que, aliás, vou divulgar para a galera, porque seria massa quem pudesse, né? E aí a gente abriria online, né, se fosse o caso. Mas eu também gosto bastante do Bataille, da história do olho, culto Marquês de Sade e tal. E, especificamente, estava lendo aqui, não terminei de ler, mas parei na introdução, essa imagem da morte de Deus, né, do Nietzsche, vai estar muito presente, eu acho, nesse contexto de abandono metafísico, né, que o Bataille vai trazer e tal. O que lembra também o Jung, trazendo no Homem e seus Símbolos, alguns autores pictóricos, como de Chirico, né,
que é um cara que também vive essa morte de Deus e cria aquele universo abandonado, né? Universo que é muito o universo do Bataille, né? Interessante isso daí, nessa pegada do Jung. Fiquei curioso também que eu estava lendo com as pessoas, não terminei, mas estava lendo os símbolos da transformação e acho que pode ter alguma coisa a ver, né? Com essa transformação da libido, enfim, com alguns caminhos aí que possam aparecer. Ótimo, acho que é bem por aí mesmo, né? Mas vamos trazer esse ponto da símbolo da transformação. Acho que à medida que o texto for trazendo também esses aspectos simbólicos e o aspecto econômico também, né? Que eu acho que vai justamente falar um pouco também desse ponto de vista, né? É, e sim, né? Acho que tem tudo a ver com essa questão da morte de Deus, né? A experiência dele aí. E até o próprio livro, né? A história do olho vai estar muito ligado com isso, assim, porque ele vai assinar com um pseudônimo, né, que é Lord Osh, que é um pseudônimo. Esse Osh vem exatamente da expressão oshiote, né, que em francês significa ir à latrina, né, ir ao banheiro, ou também é usado de forma corriqueira para mandar alguém ir à merda, né, assim. Então se fala assim. E ele vai trazer isso a partir dessa cena do pai no banheiro, né? Então, Lord Osh é justamente Deus indo ao banheiro, né? Ou Deus indo à merda também, né? E que eu acho que é justamente uma dupla expressão do que ele vê ali, né? Da vivência do pai no banheiro, mas também mandando Deus se ferrar, né? Assim, ah, e essa visão, justamente, de Deus se aliviando, né? Também é uma visão que acontece com Jung, né? De outra maneira, na infância, né? Quando ele sonha com Deus defecando na catedral, né? Então, é um ponto importante, né, nessas imagens de transformação mesmo da experiência religiosa. Fala, Davi. Essa questão da morte de Deus, né, está muito ligada à compreensão religiosa do Bataille, porque parece que para o Bataille ele vai ter uma predileção pelas experiências místicas que compõem a ideia de um vazio, como a imagem divina ser uma imagem de um vazio. Tanto é que ele fala que a ausência de Deus é mais divina do que Deus. Ele cita isso aqui nessa teoria da religião dele, que tem uma ideia de que as teorias do Bataille sobre a religião se deslocam muito ao redor de uma espécie de vazio na imagem divina. E aí ele vai até destacar algumas místicas específicas que falam justamente da experiência de um vazio de Deus no núcleo de Deus. E aí é interessante que essa morte de Deus coincide também com uma discussão sobre o vazio na imagem de Deus. Mas essa ideia da morte de Deus é bem interessante mesmo, para pensar as visões do Bataille sobre a religião mesmo. Parece que no centro tem um vazio mesmo da experiência do Bataille. O que é bem psicanalítico da parte dele, né, nesse sentido. Sim, ele teve muita influência também da psicanálise, né, a parte do Freud, e influenciou muitos psicanalistas, né, inclusive Lacan depois, que inclusive era casado com a primeira esposa do Bataille também, então tem toda uma troca aí, né. E realmente, né, e falando em troca, essa também é uma outra referência importante para ele, né, a questão da antropologia, principalmente no Marcel Mauss, né, que ele vai falar sobre a troca, sobre o presente, né, como base e fundamento da sociedade. É o E Potlatch, né? Potlatch, né, que é um ritual de trocas, né, mas que ele vai dizer que isso está presente em todas as sociedades, né, de alguma maneira, e isso vai ser muito importante para entender também a questão do tabu do incesto, né, das estruturas de parentesco que depois o Levi-Strauss vai falar. Mas a referência da antropologia como base, ponto de partida também para o Bataille, é bem importante, porque essa também é uma referência importante para o Jung, né? Apesar do Jung nunca falar de muitos antropólogos, né? Mas ele parte muito do Levi-Bru, né? Que tem observações importantes sobre participação mística e que é um evento que a gente vai também conseguir reconhecer aqui no texto do Bataille, né? Quando ele fala um pouco dessa experiência da continuidade, né? Então, vai ser interessante também para a gente olhar esse diálogo epistemológico a partir da antropologia, né? E acho que é isso, né? Assim, então, essas referências epistêmicas aí deles vão constituindo bastante uma aproximação com o terreno junguiano, né? Essa experiência da morte de Deus, sobretudo, né? Também acho que é alguma coisa que vai dizer, e ele vai até falar, né? Alguma hora sobre estar interessado numa experiência religiosa sem Deus, né? Então, esse lugar de Deus no vazio realmente é alguma coisa que ele vai trazer muito a partir da consideração desses conceitos filosóficos, né? Esses ciclos de continuidade e descontinuidade. Acho que dá para introduzir esse cenário epistemológico dessa forma, mas a gente vai também passar um pouquinho para falar
sobre esse conceito, sobre a ideia filosófica mesmo do Bataille, e aí a gente já entra agora no texto, trazendo um pouquinho disso. Vou passar para o Davi para ele começar a falar um pouquinho disso, mas fica esse combinado. A gente vai falando e quem quiser levanta a mão para contribuir também a qualquer momento, tá bom? Obrigado, Gustavo. Esse livro, O Erotismo, né, é um livro de 1957, se não me engano, e vai ser a culminância de todo um processo de desenvolvimento do pensamento do Bataille que atravessa alguns conceitos que são centrais para o entendimento da obra dele, né? Eu vou falar aqui por cima desses conceitos, mas, assim, é muito difícil definir conceitualmente o Bataille, já que ele é avesso ao propósito de definição mesmo. Como o Gustavo falou, né, como um bom francês, ele luta para não ser entendido, né? E eu acho que tem uma tradição filosófica ali na França da época que tem um certo, um gosto pelo um intricamento complexo que distancia o leitor como um tipo de charme, eu acho. Pelo menos é uma coisa que eu vejo muito no Foucault, no Bataille, no Lacan. Esse traço francês, que eu acho que até diz respeito a uma espécie de relação mais próxima do sentimento do que do pensamento, em certo sentido, como um critério tipológico de uma nação, né? Mas eu fico muito com essa impressão, e o próprio Bataille fala que ele escreve no sentido não de ser compreendido totalmente. Então, os conceitos dele não têm uma definição léxica como, por exemplo, o Jung, que é mais familiar a muitos daqui, né? Que vieram no grupo justamente porque está a partir da proposta de uma leitura junguiana, né? O Jung não, o Jung, apesar de se falar muito que o Jung é um autor difícil de ser compreendido, os conceitos do Jung têm sempre definições pontuais e muito precisas e bem delimitadas. Todo conceito do Jung, obviamente alguns muito paradoxais, mesmo que paradoxais, eles englobam o paradoxo, né? Na própria definição, na circunscrição desse conceito. Os conceitos do Bataille, eles muitas vezes têm definições muito mais poéticas, se a gente for pensar, né? Assim, a grosso modo, né? O Ale comentou, né? Deleuze e Guattari também, tudo culpa dos franceses, E a Erika falou, e eu fico pensando quanto isso também não tem a ver com esse posicionamento acéfalo. Perfeito, Erika, eu vou comentar isso mesmo, porque o Bataille vai iniciar um movimento, né, que deságua numa revista, aliás, a Acéfale, não sei falar em francês, mas é acéfalo, que o símbolo da revista, aliás, é um homem sem cabeça, né, segurando uma faca e acho que um fogo, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu posso pegar depois a imagem para projetar aqui. Mas se você procurar acéfalo Bataille no Google, você vai achar aí o símbolo desse grupo, né? Que é, a partir de uma perspectiva do Bataille, de uma crítica a um racionalismo e a um cientificismo muito profundos. O Thiago comentou que ele é considerado surrealista. Sim, ele está bem ligado ao movimento surrealista. Ele fez amizade com surrealistas. Eu acho que uma parte dos textos dele, principalmente os textos que falam sobre essa ideia de experiência interior, que eu vou falar um pouquinho por cima, envolve alguns métodos de meditação dele que aproximam ele do surrealismo em determinado momento, né? Mas é interessante, não sei dizer com certeza se ele é um surrealista, mas ele se envolveu muito com o surrealismo. Talvez faça dele um surrealista, né? Pode falar, Gustavo. Essa relação com o surrealismo foi complicada, né? Porque ele começa criticando muito os surrealistas, né? Assim, ele tem uma relação de amizade com o André Breton, mas ele passa a criticar muito, até no prefácio desse livro fala também, né? Assim, sobre ele vai criticar muito porque é um surrealismo sem sombra, né? Ele viu uma tendência do surrealismo a ser muito luminoso, assim, né? A ser muito idílico, e ele vai criticar a ausência de sombra nisso, né? Das coisas que realmente importam ali, né, em termos de merda, né, de porra, enfim, essas coisas. Então, ele vai ter uma crise, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele volta a falar com os surrealistas de outra maneira, né, e aí ele passa a ter mais essa relação. Mas só um comentário também breve, né, porque eu acho que é importante fazer essa distinção, né, já que a gente está fazendo esse diálogo, e Davi está falando aqui dos conceitos e tudo, né, mas é que é um desafio duplo aqui, né, para esse grupo também, né, que é a gente conseguir entender o autor por ele mesmo, ao mesmo tempo que conseguir construir um diálogo com o Jung, né? Assim, então, esse desafio é alguma coisa que acho que a gente vai ter que tentar um pouco atento, né? Não tentar traduzir um pelo outro, mas ao mesmo tempo conseguir fazer um diálogo aí, né, possível entre eles. Perfeito, Gustavo.
Tanto é que é um desafio na minha tese, até porque o Bataille vai ser um argumento central no primeiro capítulo da minha tese, para tentar circunscrever psicologicamente a dinâmica erótica. Aí eu vou utilizar o Jung e o Bataille, mas para poder utilizar, a gente precisa falar das aproximações e dos distanciamentos também. E tem distanciamentos muito contundentes. E eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu vi como esse distanciamento ainda. Mas pode falar, Thiago. Interessante, Davi, dentro disso aí que você está trazendo, eu me lembro, no Memórias, Sonhos e Reflexões, que o Jung vai dizer sobre o Nietzsche, né? Algumas coisas que o Nietzsche era um excêntrico, a dificuldade que ele tinha de socializar, aquela história toda. E aí ele disse que o Nietzsche tinha intuições profundas, mas que ele usava uma linguagem muito afetada de metáforas, às vezes, e ainda queria comunicar para uma multidão abandonada pelos deuses, né? Uma multidão informe e abandonada pelos deuses, que isso acha a cara do Bataille, por exemplo. Essa coisa de, por não ter o Deus, o self, aquele elemento central, ele sai metaforizando tudo, e tudo que seria a matéria vira divino, né? Aquilo que é material, que é erótico e tal. Acho que tem muito a ver com isso, assim. Com esse ficar saltando de metáfora em metáfora, girando em volta desse vazio, né? Enfim, estou viajando aí de algumas coisas que eu me lembrei. Não, é interessante isso, porque a Von Franz, quando ela vai descrever o tipo intuitivo introvertido, ela vai falar que eles têm uma sensação primitiva, e ela cita escritos perdidos do Nietzsche, que na verdade foram perdidos porque foram eliminados pela irmã nazista dele, que eram escritos com imagens sexuais muito aberrantes. E aí tem essa dinâmica também, que é um caráter arrebatado pelo visionarismo divino, que constela de forma oposta o aspecto quitônico, que está relacionado à lama mesmo, né? Uma autora que conjuga isso de forma linda é a Hilda Hilst, né? E a Hilda Hilst, ela está todo o tempo refletindo sobre a Deus, né, a procura constante dela por Deus. Até há pouco tempo saiu uma postagem do Instituto da Hilst, né, falando sobre as leituras dela de Freud, e todos os trechos aí que Freud falava de Deus estava circulado lá, né, no texto da Hilda Hilst. Ela tem esse fascínio, essa procura por Deus, que parece que move ela, o Bataille e o Nietzsche também, né, nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, se constela imagens que um símbolo importantíssimo da obra da Hilda Hilst é a porca, a lama, a sujeira, a terra. A Obscena Senhora D tem uma certa ligação quase que espiritual com os porcos, né, com a imagem da porca mesmo. Então, é interessante que essas imagens divinas, nesses autores, constelam o oposto, que essas imagens quitônicas, terrenas, subterrâneas, rastejantes, né, que fala um pouco dessa dinâmica de oposição que é tão importante para cada indivíduo, né? O Iago comentou, e toda essa questão com o pornográfico na obra dela também, perfeito, Iago, porque ela tem aquele momento como é que ela chama, as gostosas bandalheiras, algo assim, ela usa um termo específico para essa fase dela de literatura pornográfica. Aliás, ela num desespero para ser lida, né? Tem uma entrevista muito boa dela, porque ela falando que os críticos estavam falando que ela tinha se perdido, que ela entrou na pornografia, o trabalho dela decaiu completamente, e ela não, eu era muito respeitada pelos acadêmicos, né? Só que ela ficava indignada porque ela era respeitada só pelos acadêmicos. E aí ela escreveu o escrito pornográfico, começou a ser mais vendido, né? O texto pornográfico dela. E ela fala, não, porque os críticos falaram que o livro é uma banana. Ela fala, e é sim, uma banana mesmo. Mas são livros bem interessantes, esse ciclo pornográfico, né, da Hilda Hilst. E ela fala uma coisa que é muito interessante, né, indignada com o comentário dos críticos, ela fala assim, parece que a santa levantou a saia. E o pessoal está indignado com eu escrevendo pornografia. Então, eu acho interessante essa dinâmica opositória, né, se a gente pensar no sentido junguiano, de que a imagem da divindade ela constela um oposto que é um aspecto erótico, quitônico, primitivo, que está constantemente no trabalho do Bataille, né? Parece que o Bataille tem um reconhecimento de uma intimidade, uma familiaridade, uma ligação entre o que está na ordem do mais baixo com o que está mais elevado, né?
Parece que são dois caminhos que chegam a uma coisa só, que é a ligação com a continuidade. Que é esse momento de união com essa coisa que, por exemplo, o Freud chama de sentimento oceânico, que na obra do Jung está a ideia de identidade arcaica ou participação mística, né? Essa ideia de uma eliminação das oposições. E há um retorno ao estado primeiro, indiferenciado, inconsciente nesse sentido, né? O Thiago comentou aqui, Vinícius foi bem religioso na juventude, depois ficou ateu. Com Nietzsche, Schopenhauer, ele disse que dentro dele havia um tempo sem Deus. Não entendi, Thiago. Vinícius de Moraes, Ah, Vinícius de Moraes, tá. o poeta. E aí ele depois chega no candomblé e segue algumas coisas, mas dizendo ele que não acreditava mesmo não, né? Gostava de participar e de ter a sensação. Isso está no campo, né, dos intelectuais do século XX, né? Essa história aí do ateísmo. Legal. Pode falar, Henrique. Oi, gente. Bom dia. Essa discussão, né, entre aproximações e afastamentos, por exemplo, entre Jung e Bataille, me fez lembrar de algo que eu tinha esquecido durante a pandemia, porque eu passei por um tempo, né, com uma antiga namorada e ela tinha colegas. Eu estava com ela e colegas de quarto. Eu estava lendo o 10/4, é um mito moderno sobre coisas vistas no céu. Então, toda essa discussão sobre transformações da figura do si mesmo, enquanto a função se mantém. E a colega de quarto, de frente, estava lendo o erotismo de Bataille. Então, enquanto eu olhava sobre como o centro, às vezes, poderia, né, ter uma outra faceta, ao mesmo tempo que tendo sua função, a outra pessoa discutia sobre esse vazio para além do vazio, encontrando isso talvez mais divino do que as representações. E uma coisa que me marcou, e sempre me faz refletir, né, sobre como tanto a equação pessoal nossa, como também certos vícios estéticos, epistemológicos de nossas abordagens, podem restringir compreensões dos fenômenos, porque a gente teve uma conversa discutindo um pouco entre psicologia analítica e psicanálise, né, eu ainda no início da formação, e ela nem era psicanalista, ela virou cineasta e estuda psicanálise, né, depois, em que ela comentava, mas Henrique, todo junguiano parece muito otimista. Sempre parece que há essa certa esperança de que há uma totalidade, de que a mandala é um ponto realmente, né, de uma reorganização, mas para mim a psique parece ser dilacerante. Né? Por que tanto otimismo? E eu virei para ela, e qual o motivo de tanta angústia? Porque para o outro lado precisa ser só o desmembramento, né? Precisava ser só aquilo que te dilacerava e nunca organizava. E isso me faz lembrar a própria discussão do Winnicott, quando ele vai comentar sobre o Memoriações e Reflexões, em que ele também coloca esse ponto de que a mandala parece para muitos como sendo um bom sinal, mas para ele era quase como um alerta apocalíptico. Por mais que possa mostrar essa possível totalidade, há uma grande sombra a partir disso, tanto um dilaceramento potencial ou até mesmo a questão, né, dessa contenção psíquica. Então, eu tenho curiosidade para saber como mais o Bataille vai colocar, mas me faz pensar dessas limitações de cada das nossas abordagens perante a obra e perante a psique. É o próprio Jung indo até os surrealistas e falando, não, mas falta, né? Falta um diálogo com o autor, né? Uma obra que não se importa mais com o objeto. Essa obra que é adjeta. Enquanto o Bataille vai junto nos mesmos surrealistas e fala, na verdade está muito ascético o negócio que colocou, Davi. Falta ainda mais visceralidade, né? Falta porra, falta anos. E no final a gente está discutindo, né, qual é a hierarquia. Uma hierarquia da falta, uma hierarquia da totalidade ou a ausência de ambas as coisas. Acho que fala muito dessa polaridade que o Jung fala entre instinto e arquétipo nessa discussão. Porque para o Jung são dois lados de uma mesma coisa, né? Eu acho que é interessante que Deus se encontre, de certa forma, no meio da merda, nesse sentido, né? Para alguns pontos, quando você vai aprofundar a relação a partir da via do instinto, né? Essa via do instinto parece que é o que o Bataille está apontando muito. E essa ideia de um vazio é até interessante, o dilaceramento, o vazio, porque isso aproxima muito da experiência da morte, né? Porque o Bataille vai falar que o alcançar a Deus coincide com a experiência mortífera. Na Santa Teresa d'Ávila isso vai estar bem estampado. Toda
forma de aproximação de Deus, da Santa Teresa, é sentido como morte. Tanto é que os arrebatamentos, ou como ela chamava, arroubamentos, né? Os arroubamentos que faziam ela ir às alturas, né? Nos processos de contato com Deus, principalmente a partir daquela visão que é muito conhecida por ter sido imortalizada pelo Bernini em uma estátua, né? Que é a ideia da transverberação, que é o maior milagre da Santa Teresa d'Ávila, né? Ela tem a noção de que o contato total com a divindade coincide com a suspensão de todas as faculdades. A Teresa chama de suspensão de todas as potências, né? Que é um termo teológico para falar das faculdades da alma. Essa suspensão de todas as potências sempre coincide com o contato com Deus, o que faz pensar que a experiência com si mesmo, conceito junguiano que vai dar conta da ideia de Deus, né? A contraparte psicológica da noção de Deus, o contato total com si mesmo radica o eu, né? Porque o eu não pode comportar essa totalidade. E isso me faz pensar muito num certo paradoxo que alugou minha cabeça há anos sobre a ideia de si mesmo, que é o fato de subjetividade e alteridade coincidirem na imagem do si mesmo. Porque o si mesmo é tanto a completa subjetividade quanto a radical alteridade. E o mais próximo disso é o estado de equilíbrio total, que é a morte. E isso está muito bem estampado no Batalha, quando ele vai falar do estado de continuidade. Porque o estado de continuidade é o estado de morte. E o erotismo é um desejo pelo estado de continuidade. Eu gosto muito da capa dessa edição do erotismo, porque ela estampa muito bem essa ideia. É de um fotógrafo chamado Hans Brauder, eu acho, que é uma série dele de esculturas corporais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu mando no grupo. Mas tem no cartaz de divulgação do grupo, tem os créditos desse autor, né? É Hans Breder, Body Sculpture. Porque tem a ideia de que no erotismo, acho isso muito bacana, porque parece que é uma massa amorfa unida, né? No erotismo tem essa ideia de que a diferenciação vai embora, né? E a continuidade entra nisso. Lembra muito, a Duda destacou aqui a questão do budismo também, né, o posicionamento budista, porque o contato com essa totalidade envolve a união entre todos os seres, né? E aí, no ato erótico, há uma espécie de união entre seres em que a continuidade se vai. Quer dizer, a descontinuidade se vai e a continuidade se instala por um momento, né? Não à toa aquele dizer francês pro orgasmo de a pequena morte, né? Petite morte. Porque essa ligação entre a experiência erótica e a experiência divina estão conjugados a partir da ideia de morte, uma experiência de morte. E aí essas imagens de dilaceramento, de destruição de si, são pré-requisitos no processo de transformação, né? Então, elas não podem ser descartadas, até porque a ideia de individuação, do Jung, né, pressupõe a noção de uma morte de si, como uma etapa. Essa morte de si é uma etapa necessária para um processo de renovação. A ideia de batismo é a ideia de segundo nascimento, por exemplo, né, no cristianismo. Então, esse segundo nascimento é acompanhado de morte, né? E aí, só que o Bataille não vai, obviamente, entrar numa discussão psicológica nos dizeres, por exemplo, de um psicoterapeuta como o Jung, que vai trabalhar o conceito de individuação, né? Ele está trabalhando numa dimensão filosófica a partir de uma elaboração acerca dos processos de busca da continuidade, que aparecem no erotismo e na experiência religiosa, que são unificados pelo conceito do Bataille de experiência interior, que é um conceito muito difícil de se definir, porque não é exatamente interioridade. Porque para o Bataille, a experiência interior é aquilo que rompe com a dinâmica do trabalho. Ele vai chamar que a dinâmica do trabalho é uma dinâmica mais adaptativa social mesmo. Mas a experiência interior é aquela em que impera o desperdício, o dispêndio, o luxo. E sempre tem um aspecto de total extravasamento e suspensão de qualquer limite e barreira. A experiência interior para o Bataille tem a ideia de uma soberania, um transbordamento, um esquecimento de si. Não tem como coincidir, não tem como definir experiência interior, quando o Bataille vai falar no texto algumas vezes experiência interior, com interioridade.
Que a experiência interior é um conceito que diz respeito a esse transpor qualquer limite. E aí entra num negócio mais complicado, porque o que conjuga muito bem a ideia de experiência interior são os textos místicos profundos, como da Teresa d'Ávila, tipo êxtase, a Eduarda falou que acho que tem relação com êxtase, sim. Só que o êxtase tem um sentido religioso, né? E a ideia de experiência interior, por exemplo, vai estar no texto do Sade também, do Marquês de Sade, quando ele extrapola qualquer barreira social e cria textos com camadas absurdas, repugnantes. Realmente, assim, se você for ler os 120 Dias de Sodoma, não tem como você ficar indiferente diante das experiências. Só que o que provoca mais estranhamento é o quão indiferente é o texto também. Porque o Sade trabalha quase como se fosse um catálogo de imagens terríveis. E parece que ele está catalogando imagens bizarras. Quase que uma frieza, assim, mas que diz respeito a essa ideia de uma experiência interior, né? Então, eu estou só destacando esse conceito inicial de experiência interior, porque ele engloba a relação entre erotismo e essa experiência religiosa, né? Que para o Batalha é um tipo de erotismo, né? Vai já falar disso, que ele fala de 3 tipos de erotismo, né? E o erotismo divino, que ele coloca como terceiro tipo, envolve essa experiência religiosa, né? Mas pode falar, Gustavo. Não, assim, acho que você comentou algumas coisas que eu ia falar, mas também só quero chamar a atenção um pouco para a gente conseguir passar pelo texto, né, dos aspectos que são importantes aí, mas essa coisa que o Henrique traz, né, acho que é importante, porque essa ênfase, né, assim, na falta ou na completude, né, que a gente fala aí entre psicanálise e psicologia analítica, eu acho que é alguma coisa que o Bartali vai tratar muito bem, né, e na verdade isso está no Jung também, né, quando ele fala exatamente de descontinuidade e continuidade como ciclos, né, como uma coisa que se sucede à outra, né. Então, nem descontinuidade, nem continuidade estão presentes o tempo todo, né. São sempre buscas por esses instantes, né. Estar só na continuidade também é impossível, né, assim, alguma coisa que coincidiria com a própria morte, né, com a eliminação do ser, né. Então, a necessidade da experiência de descontinuidade, a necessidade da experiência de continuidade estão presentes e se alternando, né, o tempo todo. E aí eu achei interessante você usar essa palavra, né, dilaceração, né, assim, eu sinto essa dilaceração que a sua amiga fala, né, porque o próprio Jung fala isso, assim, eu estava lembrando desse último texto que eu li, né, o casamento como relacionamento psíquico, né, que o Jung fala um pouco disso, da experiência amorosa, né, que ela é sentida dessa maneira, a experiência do erótico é sentido como se eu estivesse sendo dilacerado, ele usa essa palavra. Então, acho que é um ponto importante aí também, né, de aproximação, da gente entender do que se trata, né, essa dilaceração, né, assim, ele vai falar que, inclusive, não se cura a dissociação dividindo essa dissociação, mas dilacerando ela, né, assim, vai fazer esse paralelo entre aquilo que tende a unir e aquilo que tende a se dilacerar, assim, né, então, é alguma coisa que eu acho que o Batalha vai trabalhar muito bem quando ele faz essa ideia de ciclo, né. Mas, enfim, acho que o Davi falou os outros pontos que eu queria falar, mas quero deixar você continuar aí, porque acho que tem pontos importantes nesse primeiro capítulo já que vão definir caminhos para a gente seguir um pouco na discussão dos próximos. Perfeito, Gustavo. Antes de passar para o texto, você quer comentar, Thiago? Não, eu ia só falar uma coisa que eu estou tentando também me situar nesse sentido, porque a epistemologia do Batalha é bem diferente da do Jung, né? Vai ter um encontro aí, possivelmente, que é uma parada que eu acho que eles tiveram essa sacada muito massa, em algumas coisas também que o Jung vai dizer como mais primitivo, né? Como mais ligado aos povos primitivos, talvez essa libido, essa maneira que circula e tal. Mas o Jung é kantiano, né? E o Batalha é nietzscheano, Sade, tá? Esses caras mesmo hegeliano até, de um jeito muito particular. da quebra muito grande, a quebra de tudo, né? Que é essa geração aí dos surrealistas. Eu acho que ele é arte de vanguarda, né? O Bataille, a maneira de escrita que tem a ver com tudo que vem de vanguarda e tal. Sim. E só comentando também o que o Henrique trouxe, eu acho interessante, me lembrei do Seminário 4 do Lacan, que é aquela imagem de um Deus comendo as partes do outro e desmembrando, né? E assim, Lacan também e Jung são díspares, assim, né, no sentido que existe o arquétipo da totalidade no Jung. E aí, tipo, para o Bataille, por exemplo, assim como para outros
que fazem parte da morte de Deus, vai ter um self também, mas todo bagunçado, digamos assim, todo sem conseguir alcançar o centro, sem conseguir, quer dizer, até tentando, né? Talvez essa continuidade seja algo disso, né? Continuidade seja algo desse contato com o self, mas, assim, o self talvez seria como olhar para o sol, né? Assim como ele fala de olhar para a morte, de alguma maneira, não dá para olhar de frente, né? Pelo menos para o Jung. Teria que ter Sim. um aparato, né? Assim, alguma coisa. O Batalha é como se ele quisesse olhar de frente para aquilo lá, né? E a proposta do Nietzsche, né? Do super-homem, daquele que não tem medo, que se ultrapassa, que vai lá e tal, né? O Foucault usa o tema morte do homem também, né? Foucault diz que as palavras e as coisas da morte do homem, que é o fim desse antropocentrismo, etc. Pode falar, Gustavo. Deixa eu só trazer um aspecto sobre isso, né, que realmente é importante, assim, né, entender essa distinção que o Davi já começou a falar de uma teoria psicológica e uma teoria filosófica, né, assim, acho que o Jung vai estar partindo realmente desse outro lugar, né, de um empirismo, de uma teoria psicológica, vai tentar explicar isso nesses termos, mas acho que tem paralelos muito importantes aqui com o que o Batalha aponta, né, inclusive né, na página 46, vou só trazer rapidinho, né, quando ele vai falar assim, da continuidade do ser, limito-me a dizer que ela não é, a meu ver, cognoscível, mas sob formas aleatórias, sempre contestáveis, em parte, sua experiência nos é dada. Em minha opinião, a experiência negativa é a única digna de atenção, mas essa experiência já é rica. Eu acho que ele vai trazer aí um paralelo muito importante com a ideia de inconsciente, né? Ele vai aproximar bastante a ideia de continuidade com a ideia de inconsciente em Jung, né, como um conceito essencialmente negativo, limite, né, incognoscível, né. Então, é alguma coisa que a gente vai aludir, né, que a gente vai experimentar através do nosso contato com isso. Mas a experiência em si disso é alguma coisa inapreensível, né. Então, tem alguns pontos aí, né, de contato entre a realidade psicológica e o que ele está tentando descrever de maneira filosófica, né? No começo do capítulo ele vai até falar assim, olha, eu sei que esses conceitos aqui parecem excessivamente filosóficos, mas sem eles a gente não vai conseguir aprender o que eu estou tentando dizer sobre o erotismo, né? Então, é a forma que ele encontra, né, também de dar conta de uma realidade que é essencialmente psicológica também, né? Assim, então, acho que é nesse ponto que a gente vai conseguir contato aí dos dois. Eu acho que essa questão do erotismo relacionada à negatividade, né, que envolve essa ideia do vazio, né, me vem à cabeça essa noção de que parece que no erotismo, como experiência interior, essa negatividade se positiva, né, no sentido de que, para o Jung, a negatividade é um critério epistemológico. Só que no Bataille, a negatividade é uma manifestação, né, que Deus se manifesta como negatividade. Eu sinto que ele faz uma certa... ele escolhe as imagens que condizem com isso. Porque nem toda experiência mística cristã, por exemplo, vai coincidir com essa ideia de uma negatividade. Às vezes Deus se apresenta como uma positividade, mesmo no sentido de uma presença de algo, como uma imagem. Mas a negatividade tem a ver... Ó, ela perguntou se negativo tem a ver com a ideia de falta. No prólogo do livro, Batalha vai trazer a frase: não pense que o homem tem alguma chance de emitir alguma luz antes de dominar o que apavora, olhá-lo de frente. Conversa bastante com a sombra do Jung, etc. Sim, acho que essa negativa que a gente está comentando, essa é de um vácuo no centro da experiência, vazio. Essa ideia de ausência de Deus, que para o Batalha é mais divina do que a ideia de Deus. Só que ele faz uma leitura sentimental aqui no estilo junguiano, de que ele vai atribuir um valor maior para a experiência negativa. E esse trecho que o Gustavo comentou, ele fala justamente isso, né? Eu me interessa a experiência negativa de Deus, no sentido quando Deus é sentido como falta. Só que a falta de Deus realmente se impõe como uma presença mesmo. É quando o místico sente o vazio de Deus. Ele vai falar uns paralelos de algumas místicas que trazem essa experiência, né? Até. Mas, assim, antes de entrar no livro, eu queria comentar só umas coisas bem básicas do Batalha, que eu acho que é interessante a gente comentar, porque tem um artigo que eu vou mandar até no grupo, que se chama A Soberania das Experiências Místico-Eróticas, uma introdução ao pensamento de Jorge Batalha, que é da Cleide Maria Oliveira,
que é uma estudiosa que fez o mestrado, doutorado dela, acho, aqui na UFJF, na ciência da religião, e ela usou muito do Bataille para compreender experiências místicas, principalmente de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila. Troquei até uns e-mails com ela, uma querida, e ela tem esse artigo, que é um artigo que eu disse que é de introdução, porque ele é muito complexo, mas ele se propõe introdutório. Mas ela vai fazer uma ênfase no aspecto místico, nas discussões sobre mística. Mas ela começa o artigo já delimitando uma coisa muito importante para a gente entender o Bataille a partir de uma ótica antropológica, que ela diz que, para o Bataille, o humano se constitui de forma antropológica a partir de 3 eventos. Eu acho que cabe a gente guardar essa pontuação dela, porque vai ajudar a gente a entender o texto do erotismo, que ela fala que o primeiro evento é a consciência da morte, que o Bataille vai começar a falar no próximo encontro, a gente vai falar sobre isso, como a consciência da morte coincide também com o surgimento do erotismo, como experiência interior, né? A sexualidade envergonhada, que é aí que entra essa coincidência da morte com o cobrir o corpo. Se cobre o corpo do morto quando enterra ele, e se cobre também o corpo envergonhado, no ponto de vista do Bataille, né? E aí ele destaca que o que marca a sexualidade envergonhada é o tabu do incesto, que é uma discussão muito rica na antropologia, né? De quando se barra esse dispêndio de energia sem nenhum tipo de limite. Se coloca um limite, o que o Bataille chama de interdito. Esse interdito do incesto vai marcar a sexualidade envergonhada, né? E o terceiro ponto antropológico que ela destaca é o trabalho. E trabalho aqui o Bataille revela uma certa influência forte do marxismo no trabalho dele, porque ele vai definir trabalho, ele não traz uma definição de trabalho, mas quando ele vai falar de trabalho, fica evidente que é a transformação do mundo natureza, né? Da natureza a partir da criação da cultura, que é algo que é bem forte na antropologia, no marxismo, né? Vai aparecer na psicologia histórico-cultural, a partir da ideia do Vygotsky, né? A discussão do Vygotsky sobre a ferramenta, sobre o surgimento da cultura, tem muito a ver com isso. Mas que, no geral, o trabalho para o Bataille é o processo de transformação da natureza e de cultura que coincide com o surgimento da ferramenta mesmo. Ele vai até destacar a imagem da ferramenta depois. Mas eu acho esse tripé que essa autora propõe, não sei se ela propôs, ou isso o Bataille mesmo apontou, mas está no artigo dela, ajuda a gente a entender as bases antropológicas do Bataille, né? Porque ele vai discutir esses temas no erotismo mais para frente. E só uns conceitos que são interessantes, esse conceito de experiência interior, que eu comentei, não é outro artigo, Thiago, mas eu vou mandar. O artigo que está no grupo é uma introdução muito boa que o Gustavo mandou, né, da Suzana Vieira, mas esse é da Cleide Oliveira. Eu vou mandar também depois no grupo. Mas um outro ponto, além do conceito de experiência interior, e até toda vez que o Bataille fala experiência interior, a gente não lê interioridade necessariamente. A gente lê essa experiência que cruza o interdito. É aquilo que... Tanto é que para o Bataille, a experiência interior é aquela que transgride. Por quê? Porque cruza o interdito. E aí, nesse sentido, porque ele vai falar que a experiência de uma mística, a experiência de um sádico, como o Sade, né, Marquês de Sade, se coincidem porque são duas experiências que atravessam o interdito na busca de uma continuidade, né? E um outro conceito é a ideia de soberania. Esses conceitos são todos articulados. O Bataille vai falar de vez em quando de soberania, soberano, soberania. Essa noção envolve uma imposição radical do fenômeno. Se eu for tentar definir aqui... Gente, toda definição que eu estou dando de Bataille aqui, como o Gustavo mesmo apontou, a gente não é especialista em Bataille. Eu li alguns livros dele até antes, mas assim, não que ajude tanto para poder definir. Como ele falou, é meio averso à definição até. Mas a soberania envolve a ideia de uma ausência de uma duração, uma destruição de si mesma, e a ideia da transcendência que se destrói. É uma coisa meio que autofágica, em certo sentido, mas que impera uma imposição radical, que coincide com uma destruição de si mesmo. Tanto é que se flerta tanto com essa ideia da morte mesmo, relacionada ao erotismo e à mística. Então, esses conceitos que eu estou destacando inicialmente ajudam a gente
a navegar melhor pelo texto do Bataille, né? Quando ele fala de experiência interior, quando ele fala de coisa soberana, a gente lê dessa forma. E a ideia de violência também, que o Bataille vai comentar, que ele vai dizer que o erotismo é uma experiência de violência. E aí ele fala que a violência é o cruzar o interdito. Ele até fala que, nesse livro aqui do Teoria da Religião, é super interessante, tem uma série de palestras deles de Teoria da Religião, no final, e quem fica discutindo muito com ele é o Michel Eliade, que foi para a palestra dele e ficou comentando. Aí tem vários momentos que é o Michel Eliade comentando com o Bataille, né? E o Michel Eliade pede para ele definir melhor violência, e aí ele fala até que a violência envolve o cruzar um interdito, e que ele fala que a violência é uma experiência humana. Por quê? Porque o animal não tem violência porque não tem um interdito a ser cruzado. Até porque a violência está na ordem da cultura, né? Curiosamente. Porque a violência se afirma um ato instintivo, como, por exemplo, o assassínio, né? Batalha, o assassinato, como experiência erótica, envolve esse cruzamento de um interdito, que é esse tabu do assassinato, vamos dizer assim. E que envolve uma ligação do homem com a eternidade a partir do ato do assassino, né? Que, curiosamente, seria um processo arquetípico. Tiago, o mesmo Eliade que comentava muito com Jung, os textos dele tem muita base junguiana até. Mas ele trocou figurinha com Bataille. A violência também, só comentando um pouquinho nisso que você falou, né? Acho que ele também vai trazer essa ideia de violência justamente como um processo necessário a justamente o erotismo, né? Assim, porque a experiência de sair da descontinuidade, ela é violenta, né? Assim, é uma experiência de abertura, né? Abertura do ser, tem a ver com o dilacramento que a gente estava falando, né? Então, ele vai dar vários exemplos nesse capítulo, inclusive, né? Assim, que o mais violento é a morte, né? Que vai tirar a gente dessa descontinuidade, mas que a paixão também é violenta, né? Assim, ele vai trazer muito essa coisa da psicologia da paixão, eu acho bem interessante isso, né? Como uma coisa violenta, que a paixão pode ser muito mais violenta que o sexo, né? Assim, porque justamente tira a gente desse lugar de descontinuidade, de isolamento do ser, para colocar a gente num lugar de continuidade, né? Tem a ver com o que você falou também sobre a experiência de Santa Teresa, enfim. Então, é alguma coisa interessante essa ideia de violência como necessária, né? Assim, ao erotismo. Perfeito. E como esses conceitos se cruzam, né, de forma constante. O Bataille não está preocupado com sistematizar, ele está preocupado em filosofar, né? E aí, filosofar é uma coisa que não tem limite, né? Ele tem um aspecto transgressivo nesse sentido, no texto dele também, né? Mas eu queria destacar só uma coisa que está no prefácio, que ele vai falar na página 30 aqui dessa edição, né? Que ele fala que, para entender a história do erotismo, a gente tem que entender a história do trabalho e a história das religiões, que entra justamente nessa discussão que a Cleide Oliveira comenta sobre a compreensão do trabalho e da relação com a morte também. Porque para o Bataille essas questões estão cruzadas, né? E aí encontra esse argumento que vai ser central aí do trabalho do Bataille, né? Que ele vai falar na página 31, que eu acho muito bacana, que ele diz: insisto no fato de que, neste livro, os impulsos da religião cristã e os da vida erótica aparecem em sua unidade, né? Ele quer resgatar, de certa forma, a voluptuosidade da santa, né? Essa imagem paradoxal, né? Que ele parece que está lutando para resgatar isso nesse texto, né? O Tiago comentou: Dionísio, o deus que Nietzsche cultuava, morreu por despedaçamento, e era a própria sombra da sociedade grega ocidental. O excluir do corpo, o excesso, o desregramento. Perfeito, Tiago. Essa ideia de excesso, aliás, é que eu ia discutir também, mas eu posso falar melhor no próximo encontro até, para a gente poder entrar no texto. Mas a ideia, além desses conceitos antropológicos, esse tripé antropológico que a Cleide destaca, tem também uma discussão que é muito importante para o Bataille, que está elaborada nesse livro aqui, A Parte Maldita, que o Bataille vai comentar, ele vai fazer uma teoria econômica geral. E ele vai dizer que a economia não se baseia na ideia de produção, mas de gasto. Aí ele traz a ideia de dispêndio,
de gasto, de excesso, de luxo. E a experiência interior tem essa dimensão também, que é um tipo de gasto que não é útil. Para o Batalha, a ideia do que envolve o erotismo até, é que ela é uma experiência inútil nesse sentido, relacionada ao campo do trabalho. É um dispêndio. Tanto é que a teoria realmente econômica, que coincide com uma teoria energética geral do Batalha, envolve a noção de... Aí tem uma certa consonância grande com o Jung até, que é, para o Batalha, a cultura surge a partir do excedente de energia. Ele não chama excedente, é como Jung chama, né, na teoria energética dele, o Batalha chama de dispêndio, daquela energia que sobra mesmo. E aí o Batalha vai falar até que a religião se relaciona com essa energia que sobra. Pro Jung é o quê? Pro Jung que você falou? É excedente de libido. O Jung define lá na energia psíquica, ele fala de excedente. Algumas vezes ele diz que o surgimento da cultura está ligado ao excedente da energia instintiva. E o Batalha vai ter uma ideia muito próxima também. Diz que esse livro que tem de pequeno tem de difícil, né? Eu nunca li, não. O energia psíquica. Ele é difícil, mas não acho tão difícil. Eu acho que as pessoas fazem terrorismo em cima desse livro. As primeiras páginas são difíceis. Depois ele não fica tão difícil, não. Você consegue acompanhar. Mas é por causa da quantidade de referência que ele sintetiza no comecinho, as pessoas se aproximam e ficam assustadas. E, de fato, é difícil as discussões dele sobre energia vital, que depende de certas leituras que a gente não tem acesso. Mas eu senti, depois das primeiras páginas, que ele é um livro, na verdade, muito bem didático. Assim. Vocês fizeram um grupo, eu participo também aí, para ler em grupo, né? Eu fiz há pouquíssimo tempo um de energia psíquica. A gente passou, acho que uns 6 meses discutindo energia psíquica, o Centelha. Ele é, sobretudo, importante, né? Assim, acho que mais que difícil, né? Bem central, assim. E acho que tem muito a ver mesmo, né? Tratar desse ponto econômico também, acho que muito nesse sentido, né? Do ponto energético. E que eu acho que também tem uma coincidência aí quando o Batalha aponta nesse prefácio na página 30, esse parágrafo que você leu, né? Quando ele fala disso, né? Assim, ele fala assim, essa procura de um conjunto coerente, que é o que ele está tentando fazer, né? Sobre o erotismo, opõe o meu esforço aos da ciência, né? E ele vai falar que a ciência estuda uma questão separada, acumula trabalhos especializados, e que para o erotismo você tem que entender o homem como um todo, né? Que é uma coisa bem junguiana, assim, né? Ele está falando aí da inadequação de uma ciência tomística, né? Que pega pelas partes, mas a adequação de uma ciência complexa, né? Para tratar desse assunto. Então, a psicologia complexa, acho que ele entrega um pouco na mão do Jung, assim, um pouco esse assunto que ele está falando, né? Vai dizer que o erotismo é objeto da ciência complexa, né, basicamente. Eu acho que isso tem tudo a ver com o ponto de vista energético aí também. Perfeito. Eu achei massa só para trazer essa proposta de vocês, porque o Jung, ele politicamente era muito neutro, né? Assim como os suíços em geral, né? Embora fosse massa, assim, ele falasse de um equilíbrio, que na polarização a gente precisa pensar isso, mas ele sempre teve a Anísio da Silveira, né? E ele abre para essa pegada, ele tem um olhar de admiração aos artistas, aos visionários, né, essa galera, e vocês estão fazendo um casamento que eu acho show, assim, porque traz isso daí, né, junta da arte com uma psicologia que, às vezes, é estudada de uma maneira mais conservadora, né, via de regra, assim. Sim. Muitas vezes, pelo Curiosamente, menos, eu acho o Jung muito anarquista. No presente e futuro, ali é um texto anarquista, basicamente. Assim, se for pensar no espectro político, o texto tem uma dimensão muito anarquista, mas que o Jung, obviamente, está se revirando no túmulo ouvindo isso aqui do além. Alguém chamou dele de anarquista. Mas adoraria essa imagem de Jung anarquista. Gostaria bastante dessa imagem. Os textos são bem anarquistas. Vou ler isso daí. Ele vai abranger tudo, né? Se tivesse 150 anos, seria anarquista. Vivo agora. Mas voltando aqui ao texto, né? Tem uma coisa que eu destaco já que é central até para essa discussão que eu estou querendo englobar da minha tese, né? Que é no 35, que ele vai falar sobre o erotismo. E o erotismo nesse sentido como experiência interior, né? Que ele fala que apenas os homens, o ser humano, né? Fizeram de sua atividade sexual uma atividade erótica, ou seja, uma busca psicológica independente do fim natural, dado na reprodução e no cuidado com os filhos. Ele fala até da atividade erótica como exuberância da vida, e ele define na primeira
frase do texto, erotismo como aprovação da vida até na morte. Ele logo depois fala assim, né? Não é uma definição, mas é a melhor fórmula para poder falar de erotismo, né? Eu acho que tem muita coisa importante aqui, porque eu fico pensando que, dentro de uma perspectiva junguiana, para a gente entender a sexualidade, a gente tem que entender ela como um processo psiquificado, que é um conceito específico que o Jung usa num dos textos dele, Natureza da Psique, que ele diz que o instinto é psiquificado quando ele é culturalizado. Então, a experiência sexual, ela parte da experiência reprodutiva, no sentido biológico, mas ela extravasa com aquilo no sentido de que ela não busca o fim biológico da reprodução, mas sim de uma exuberância da vida, que na minha perspectiva tem a ver quando o fato da sexualidade, ela não produz apenas impulso erótico, impulso sexual, ela produz símbolo também. Que o símbolo nada é mais do que menos, em linguagem junguiana, uma cultura, uma união entre cultura e natureza, né? O símbolo tem uma base natural, mas ele só é símbolo quando ele faz uma transposição cultural dessa base natural. Tanto é que para o Jung, o símbolo é criador de cultura. A cultura surge a partir do símbolo. E a cultura no sentido coletivo, mas a cultura individual, que é a mudança de personalidade, só acontece a partir de uma transposição, uma modificação, uma transformação do natural, que seria a prima matéria que é trabalhada do alquimista e se transforma no elixir da vida eterna, na pedra filosofal. Essa transposição do amor natural para o cultural é basicamente o processo simbólico, né? E eu acho interessante porque que eu acho que o Bataille conquista uma certa relação forte com Jung aqui, se a gente for tentar cotejar os textos, é que ele vai partir do princípio. A experiência erótica rompe com a experiência sexual. Por quê? Porque ela indica uma exuberância da vida. Ela indica um tipo de criação. Por isso que ela é experiência interior. Ela envolve uma criação numa relação com a cultura que, ao mesmo tempo que é algo localizado culturalmente, é algo que rompe com o processo cultural do comum, do trabalho, né, em linguagem batalhana, porque aquilo envolve uma transgressão do interdito, né? Então, por isso que eu acho que é interessante, tem uma certa relação entre esses dois autores possível, né? Muito. E acho que esse parte também, né, que ele acho bem interessante ele começar o livro, né, dizendo isso, colocando o problema do erotismo basicamente como um problema psicológico, né, assim, que ele vai tirar isso exatamente do campo biológico, fazendo essa transposição, né. Então, eu acho que isso coloca muito na mão do Jung mesmo. Inclusive a primeira frase, né, quando ele vai dizer que do erotismo é possível dizer que é a aprovação da vida até na morte. Que eu achei excelente quando ele disse que não é uma definição, mas que é uma fórmula, né, porque isso me trouxe muito a questão de como essa fórmula, a gente pode ler ela como uma fórmula psicológica, né, no sentido junguiano, já que Jung vai dizer que aquilo que é psicologicamente real é aquilo que pode ser invertido, né? E essa afirmação pode ser invertida, né? Quando ele fala que o erotismo é a afirmação, é a aprovação da vida até na morte, a gente poderia dizer que o erotismo também é a aprovação da morte até na vida, né? Assim, essa sentença pode ser invertida, né? Aí. Então, acho que é um ponto importante trazer a questão do erotismo como um problema psicologicamente real, né? Então, toda a discussão vai passar, né? A gente vai conseguir ler aqui psicologicamente esse texto de uma maneira bem interessante. Mas segue aí. Perfeito, Gustavo. Essa sacada da inversão é genial mesmo. Porque, de fato, quando o Bataille fala, ele imprime o inverso, né? Quando ele comenta isso. E realmente é um critério tão importante para o Jung, né? Que faz com que seja uma verdade psicológica, né? Essa reversibilidade do argumento. E eu acho interessante que o que o Bataille vai comentar a partir do processo de uma aprovação dessa relação, essa dinâmica vida e morte, é justamente a dinâmica entre continuidade e descontinuidade no texto dele, né? E aí a gente pode entender descontinuidade como o abismo e a separação entre sujeito e objeto, entre o eu e o outro, né? A gente ser seres destacados do mundo e do que está ao nosso redor. E a continuidade é quando há uma ideia de fusão e unidade desses princípios, né? Isso não preciso nem falar muito, que conversa de forma extrema com as ideias do Jung sobre a relação sujeito e objeto, né? Principalmente na ideia de identidade arcaica, porque para o Jung, o inconsciente é a grande unidade, né?
principalmente a ideia de si mesmo, né? Mas o inconsciente, tanto é que o conceito central do Jung para dizer que algo é inconsciente é que é idêntico. É a ideia de identidade. Se há uma identidade, há inconsciência. O conceito de inconsciência para o Jung, de um produto estar inconsciente, é quando ele está indiferenciado. Por isso que eu acho que entra muito nessa discussão do Bataille, porque é quando há continuidade no conteúdo. E aí essa ideia de continuidade envolve essa fusão entre sujeito e objeto. Por isso que em continuidade a gente consegue, tentando fazer uma transposição em tradução para o nosso campo, né? Fazendo uma pequena violência ao autor, né? Chamar a continuidade de participação mística ou identidade arcaica. Se aproxima, no caso, né? Não é a mesma coisa, mas se aproxima muito dessa ideia. E eu gosto muito que o Bataille vai, para explorar esse argumento, trabalhar logo do campo instintivo da reprodução. E aí eu vou projetar aqui rapidinho uma... o Gustavo comentou, participação, né? Esse conceito de participação é central para o Jung. E coincide muito com essa ideia de continuidade, né? Vocês estão vendo aqui esse esquema que eu coloquei? Porque o Bataille ele vai falar, tipo assim, a gente está falando aqui de um processo de continuidade que é resgatado na experiência erótica. Só que eu estou falando, a experiência erótica parte da experiência da reprodução. E aí ele mostra, a partir de certos critérios filosóficos, essa dinâmica de descontinuidade e continuidade na reprodução assexuada e na sexuada. Aí ele vai falar que na reprodução assexuada, um ser descontínuo, aqui, né, o inicial, ele vai se separar, ele vai se cortar, né, aqueles seres ínfimos que ele chama, né, aqueles seres unicelulares até, que se reproduzem de forma só se repartindo em dois. E virando dois seres que, de forma, assim, genética, são idênticos, né? Mas que o Bataille vai destacar que o que existe aqui é um ser descontínuo que chega num ponto de morte quando ele se divide em dois. Porque aquele ser inicial não existe mais. E ele vai encontrar nesse ponto de morte que se coincide um momento de continuidade. Esse primeiro ser morre, e surge, a partir de um ato de continuidade, o surgimento de outras duas descontinuidades, né? Dois seres destacados do mundo. Eu achei bem interessante ele partir desse ponto, que ele vai falar, olha, eu estou falando que erotismo tem uma ligação com a reprodução. E eu vou trabalhar de forma filosófica a ideia de descontinuidade e continuidade na reprodução. E aí ele vai destacar logo depois também a reprodução sexuada como um outro tipo de passagem da descontinuidade para a continuidade, em que há dois seres descontínuos que vão atingir um ponto de continuidade nessa fusão, que no sentido biológico, o Bataille vai dizer que é uma fusão do espermatozoide e do óvulo. E que é esse ponto de continuidade em que dois seres separados criam uma coisa igual, que é um terceiro ser que é descontínuo por si só, no momento que ele surge como uma separação desse processo de duas descontinuidades que se juntam de forma contínua, né? Então ele vai falar que tanto na reprodução assexuada quanto na reprodução sexuada a gente vê essa dinâmica de jogos, de uma passagem da descontinuidade para a continuidade. E o ponto de continuidade é o ponto de morte. E aí a gente destaca a experiência do orgasmo na reprodução sexuada. Porque nessa ideia dessa imagem da reprodução sexuada como experiência erótica, até o Bataille vai falar, gente, eu estou partindo da reprodução. Mas ele dá uma sacada tão legal que ele fala, mas se eu me restringisse só à reprodução, seria muito pobre. Eu estou usando como ponto de partida, que eu acho que é algo para a gente sempre lembrar, até nas discussões que a gente vê no campo da sexualidade, do gênero, de pensar que o biológico é ponto de partida e não destino. E parece que o Bataille fala isso de uma forma muito interessante, que ele fala, olha, eu estou trabalhando a reprodução, mas resumir o erotismo à reprodução é jogar fora uma infinidade de outras formas de erótica que não envolvem a reprodução, que é um discurso muito resgatado por setores da direita, da ultradireita, conservadores, né? Como é aquele candidato que falava aparelho escritor não reproduz, né? Não lembro qual era. Tem esse discurso biologizante que, num sentido filosófico, é pobre, empobrecedor, estéril e esterilizante, né? Eu acho interessante esse argumento da descontinuidade para a continuidade, e me lembrou o texto do Rosarium Philosophorum,
que é a ideia porque o texto do Jung sobre a psicologia da transferência vai usar no centro dele a imagem do Rosário Filosofórum, que é um tratado alquímico, que diz respeito à união de rei e rainha, como imagens alquímicas que dizem respeito ao princípio masculino e feminino, né? Falando aqui a grosso modo, né? Muito mais do que isso, até, a leitura que Jung faz. Só que ele vai utilizar esse texto para compreender o processo de transferência, que é justamente um processo de relação que joga com a continuidade também. A transferência, na relação analítica, abarca momentos de continuidade. Eu acho, aliás, que a intervenção analítica é o resgate de uma espécie de continuidade momentânea ali. Que é quando o inconsciente de ambos se constela de forma unificada, a partir de um certo ponto em comum. E aí, quando uma intervenção bate, é quando a gente resgata uma centelha de continuidade, né? E uma das imagens clássicas do processo transferencial é essa imagem erótica, de função de relação. E é até interessante que no Rosário, a nudez vai ser uma imagem central. E o Bataille destaca no texto que a nudez é uma imagem que conduz à questão da continuidade. Então, nesse tratado alquímico, você vai ter essa noção de uma passagem também de dois seres descontínuos, que no ato de fusão, que vem na imagem do coito, no texto alquímico, né, chegam no lugar da continuidade, que é o rebis alquímico, né? O hermafrodita, o rebis, o estado final da obra, né? Que é a figura do hermafrodita, né? Que tem o nome do nosso grupo, né? O rebis. Então, tem essa ideia da chegada do estado de continuidade. Eu acho interessante que a gente vê isso também nas dinâmicas transferenciais, nessa leitura sobre o Rosário Filosofórum, que é justamente nessa experiência. É bem interessante, gente, porque depois do coito, eles morrem mesmo no tratado alquímico. Eles apodrecem, e aí o espírito sai como um tipo de nuvem do corpo. Tem vários processos alquímicos, né? E retorna como essa figura unificada, que é o rebis, né? Então, eu lembrei muito desse texto do Jung para pensar essa dinâmica da continuidade, da descontinuidade, que vai estar atravessando o texto inteiro do Bataille. Pode falar, Iago. Eu não estou ouvindo o teu áudio aqui. Tá me ouvindo? Foi. Quando falou dessa coisa da alquimia, me abriu aqui uma janela imensa aqui do texto, né? Porque tem toda essa questão que tu trouxe desse texto, né? Porque no processo alquímico tem essa questão que é um aspecto central, né? Que é a solute e a coagulate, né? Que é essa questão da dissolução e da coagulação. E se a gente pensar no processo alquímico como a primeira matéria, né? Como esse aspecto confuso, né? Esse aspecto meio que tá tudo misturado ali, e que tem essa separação para depois uma reunificação, né, no final com o Lapsus Philosophorum, né, que tem meio que essa noção também de continuidade e descontinuidade, né, e eu nunca tive pensado nesse paralelo dessa questão, como isso pode ser visto nessa perspectiva erótica, né, do Bataille. Então, assim, para mim abriu uma janela imensa agora. Eu acho que é aquele momento que o Jung fala que eu segui o que o Freud começou. Quando ele fala isso, eu acho que é disso que ele está falando. De que ele tá. Tanto é que os 3 volumes do Mistério Conjúnctio, né? Pelo menos os 2 iniciais são do Jung, o terceiro é da Von Franz, né? O Aurora Consurgens. Mas o Mistério Conjúnctio é toda uma reflexão sobre o coito. É uma reflexão simbólica sobre o coito. Se a gente for pensar, a Conjúnctio tem várias imagens, né? Só que a imagem central que Jung vai trazer no espectro erótico é o do ato sexual. E aí por isso que ele vai falar que, olha, o pessoal fala que eu não lido com a sexualidade, só que eu levei para frente a pesquisa do Freud. Só que ele lida a partir do aspecto espiritualizado da sexualidade. E aí envolve essa noção de uma simbólica do coito, né? E é interessante pensar que isso faz o mote do grupo, né, que a gente está trabalhando aqui, que é pensar que a sexualidade tem um aspecto simbólico e espiritual. Tem uma espécie de espiritualidade na sexualidade e uma erótica no espiritual. Pode falar, Laura. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora me vê também. Tudo bem? Bom dia.
Gente, queria fazer talvez uma conexão com a última imagem ali que apareceu dos slides, que é um casal ali, né, abraçado, juntos. E aí me lembrou muito da carta dos amantes e do tarô, né? E aí eu fiquei pensando, assim, sobre essa integração, essa continuidade, descontinuidade, até pensando nessa simbologia da imagem do corpo que se preenche com outro corpo, né? E essa integração que acontece. Só que aí isso me traz também um pouco para esse lugar da simbiose, né? Desse processo simbiótico que pode acontecer quando nós estamos ali em contato, então, com esse outro. E aí fiquei pensando nesse movimento de continuidade, descontinuidade, nesse movimento da individuação, de se diferenciar, né? Mesmo quando preenchido por esse que não sou eu. Então, fiquei bem filosófica também com essa aula e queria talvez fazer essa conexão, assim, né, com o símbolo dos amantes e o que o erótico também pode contribuir, né, nesse pensamento. Perfeito, Lara. Achei ótima a sua contribuição. Faz total sentido. Lembra isso que o Gustavo comentou, de que na experiência erótica, amorosa, tem essa noção do dilaceramento, né? Que eu acho que a noção de dilaceramento que o Jung está comentando, psicologicamente pode ser traduzida como retirada de projeção. Porque a paixão é um lugar do dilaceramento, porque no contraste, na alteridade, a gente vai descobrindo o que é nosso, o que é do outro. E aí as coisas caem por terra e outras se erguem, né? Então tem essa ideia de uma fusão dos amantes que conduz a uma separação. Por quê? Porque a continuidade é um momento momentâneo mesmo, né? Não existe a possibilidade de manter essa continuidade. Então, o que vai acontecer é um dilaceramento, por quê? Porque você vai ter que rasgar uma parte de si, quando você entende que uma coisa que você vê no outro é um espelho seu, né? Eu acho que é um ótimo paralelo essa questão da carta os enamorados, né? Porque tem várias cartas do tarot que jogam com essa ideia da dualidade, né? O diabo também está nisso, né? As duas figuras que se contrapõem, que são quase que irmãos também, né? Então tem uma relação da alteridade aí. Até que os enamorados costumam sair com questões que envolvem a alteridade em si, né? No tarot. Envolve a nossa relação com o outro, quando um namorado sai numa tiragem, né? Então, achei ótima essa sua pontuação e acho que tem muito a ver com isso que o Gustavo falou da paixão. Pode falar, Gustavo. É exatamente isso, assim, inclusive nesse texto, né, quando o Jung vai falar do dilaceramento, que é o casamento como relacionamento psíquico, né, ele vai estar falando exatamente desse processo de retirada de projeção, né, ele está comentando ali sobre etapas, posições, melhor dizendo, né, dos amantes, né, assim, os amantes ocupam posições diferentes numa relação erótica, e essa questão da projeção vai ser sentida exatamente como um dilaceramento, né, então acho que é bem por aí mesmo, ótimo isso que você falou também, Laura. E essa imagem, né, que você traz do Rosário Filosofórum, né, que é uma imagem que Jung usa para falar de duas coisas, né, para falar da transferência e para falar da individuação, né. E eu acho que esses dois tópicos que ele usa para falar disso não estão à toa, realmente eles estão interligados, né, assim. E estão muito interligados pela questão do erotismo mesmo, né, se a gente for pensar aqui junto com o Bataille, né. Eu acho interessante um trecho que ele coloca na página 42, né, que ele vai dizer assim, né, que no erotismo a vida descontínua, né, dos seres individuais, assim, né, não é condenada a desaparecer. Ela é apenas colocada em questão, ela é perturbada, desordenada ao máximo. Acho que aqui tem um ponto muito importante, né, porque o que ele está falando aqui do erotismo, a gente sempre sai com uma questão a respeito do nosso isolamento, né. É isso que é perturbado, né, assim. Então, o erotismo perturba, tem que perturbar, né. E acho que isso tem tudo a ver com a relação transferencial que você está colocando também, né? Quando você cita aí o momento da nossa intervenção, né, como analista, a gente está falando de um momento de perturbação, né? De um momento que coloca em questão a nossa descontinuidade, né? Assim, que é, por fim, o que o Jung vai trazer, que é o que cura, né? Assim, é a relação com a continuidade, né? É a relação com esse luminoso, é a relação com aquilo que é contínuo, que é uno, né? Então, é um ponto importante, porque o que o analista vai fazer é exatamente isso, né? É colocar uma questão, um desordenamento a respeito do nosso isolamento, da nossa continuidade. Isso pensando no aspecto da transferência. Mas se a gente pensar no aspecto da individuação,
é também essa fórmula que vai se fazer aí, né? Quando o Jung diz que da individuação a gente sai sempre com um relacionamento melhor com os outros, né? E não mais isolados, assim, né? A gente sai sempre mais erótico, né? Então, acho que o ponto é esse, né? Assim, pensar que a descontinuidade ela não é condenada a desaparecer, né? Assim, mas ela é colocada em questão, né? O tempo todo. Ótimo, Gustavo. É porque é da ordem do impossível, né? Essa descontinuidade acabar. Pode Assim falar, como Thiago. manter a continuidade, né? Também, que é uma coisa que eu acho que sempre ele coloca, né? Eu gosto de fazer essa distinção, porque sempre que se trazem a psicanálise, eu gosto de fazer essa distinção, né? Que o Jung, ele fala de totalidade, mas ele não está falando de completude, né? Totalidade é diferente de completude, né? Totalidade é a soma dos processos psíquicos, né? Todos, né? Assim, completude é outra coisa. E ele vai falar no desenvolvimento da personalidade também sobre isso, né? Quando ele diz que a ideia de completude, a ideia de chegar nesse final é impossível, mas o fato de ser impossível não é motivo para a gente se opor às questões que isso nos põe no caminho, né? Assim, então, fazer essa distinção também é um ponto importante aí, né? A totalidade é horizonte, né? Acho que essa ideia de horizonte é importante. Até politicamente a gente fala das questões envolvendo a utopia também. Essa ideia de totalidade engloba, é um impossível que aparece como bússola no processo. Que é até uma imagem boa para si mesmo, né? A ideia de bússola. Pode falar, Thiago. Pronto, dentro disso é o que eu estava pensando, mais ou menos, né? Porque na obra de alguns autores, como, por exemplo, A Náusea do Sartre, essa obra do Bataille também e tal, para mim existe uma falta de uma função transcendente no sentido junguiano, existe a falta de um quarto elemento, existe a falta de algo que faça uma mandala, né? O próprio Jung dizia que a mandala era uma maneira do homem ocidental angustiado, enfim, com essa queda de Deus, queda de referências dele, buscar essa totalidade, né? Essa reorganização psíquica, né? Então, eu acho que a visão de mundo do Batalha é uma visão trágica, que nem a do Nietzsche, a do Freud, em que a vida, a morte está sempre aí, é um perigo, é um risco, e assim, existe uma evolução, mas não sei se existe uma transcendência, né? É como se fosse tudo para imanência, né? Tudo está nesse jogo, aqui e agora, que a gente se joga, se lança, e o perigo, o risco, etc., está tudo aí, né? Nisso que eu vejo não talvez concordo, mas eu entendo o ponto. Mas eu tendo a discordar. Eu Diga. acho que a própria produção do Batalha é um símbolo por si só. A ideia de vazio tem uma positividade. Se ela tem uma positividade, ela é uma manifestação simbólica, que tem um lugar importante até na história da tradição mística cristã. Ele vai falar de uma... Eu perdi essa referência específica, que é uma mística que ele destaca, ele traz um relato muito bonito sobre a experiência de quando ela entra em contato com a percepção de que Deus é um vazio e que lindo é esse vazio. E aí ela tem uma função ali transcendente de se regozijar com o vazio na imagem de Deus. Eu acho que esse vazio na imagem de Deus não precisa ser visto necessariamente por uma ótica negativa. Por exemplo, o budismo vai jogar muito com a ideia de vazio. E eu acho que, aliás, é algo bem compensatório, porque é uma tendência muito extrovertida ver Deus sempre como uma positividade. E se Deus for uma negatividade positivada, será que isso não é um símbolo também? Será que não tem função transcendente? A visão cósmica dos índios não é uma visão trágica, digamos assim, né? Ela pressupõe outra coisa, ela pressupõe um estado mais organizado, uma canalização da energia psíquica, né? De certa maneira, inclusive, o mundo para os índios não é falta, é abundância, muitas vezes, né? Tem mitos de É um pouco abundância. generalizante, você não acha, não? Tipo, de que índios você está falando? Sim, é verdade. Mas enquanto essas comunidades originárias, né, que acho que Jung viu lá nos índios Pueblo, viu na África, né, existe um solo, uma base comum que é muito mais ancestral do que a nossa cultura. Só para fechar, eu acho que de fato é um símbolo mesmo o livro, tanto que ele lembra do passado católico dele, enquanto um menino que tinha, e ele faz um casamento, né, do catolicismo com o erotismo, né, dessa mistura, dessa visão religiosa, que seria como a obra do Salvador Dalí, de outras coisas, de alguma maneira um pouco grotesca e como uma compensação também, né, trazendo uma compensação artística aí. Eu acho que isso que você fala tem um sentido, mas eu concordo também um pouco com o Davi,
no sentido de que talvez a gente esteja fazendo assim um pouco uma gradação de valor, né, assim, dessas manifestações simbólicas, né? Quando você chama de trágica, por exemplo, né? Assim, então, entendo que talvez a gente tenha que olhar um pouco mais sobre as consequências, né, psíquicas, do que acontece com cada uma dessas manifestações, né? Que é alguma coisa que o próprio Batalha vai falar aqui, né? Ele faz, tem uma parte que ele fala, acho que na página 39, sobre o Ocidente e o Oriente, né? Essas diferentes formas aí, né, de conceber Deus. Ele vai falar do budismo, né, que prescinde dessa ideia, né? E com consequências diferentes. E acho que ele coloca aqui um aspecto fundamental da cultura, né? A cultura é alguma coisa que pode aprofundar a sensação, isso que ele fala assim, a sensação de profundidade dessa descontinuidade parece depender da cultura. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou, assim, sobre não ter uma ideia de transcendência muito forte. Acho que isso é uma percepção da profundidade dessa descontinuidade ou da continuidade. E isso tem a ver com a cultura, de fato, né? Assim, culturas diferentes vão ter percepções diferentes dessa descontinuidade. Ixi, antes de passar para ele que pediu para repetir a definição da experiência interior, né? E, amiga, é porque eu não sei nem se é uma definição em si, mas a experiência interior não é um sinônimo de interioridade, mas é uma experiência que rompe com o trabalho, que rompe com o que o que é firmado culturalmente ali. É interior porque rompe com um aspecto firmado culturalmente e ultrapassa o interdito. Acho que o interior até quer dizer que ela não é compartilhável nesse sentido. Tanto é que é um texto do Marquês de Sade, uma experiência mística, uma experiência de exceção. Eu acho que a ideia de experiência interior são experiências de exceção. Mas a definição que eu estou dando é bem intuitiva, porque o próprio Batalha só dá definições intuitivas para os conceitos dele, né? Mas depois eu vou dar uma lida melhor no texto de experiência interior, e aí eu falo o que eu achei. Mas tem a ver com essa transgressão. O Batalha, a experiência interior tem a ver com a transgressão. Pode falar, Kézia. Eu estava escrevendo para não me perder. Não, só para fazer uma pontuação, né, sobre o que o Tiago falou, sobre os povos originários, né, que é só abundância, né, eu discordo, porque tem uma autora, ela faz uma tese, inclusive esse livro é muito bom, né, uma etnografia dos sonhos Yanomamis. E ela vai falar, né, sobre justamente a escassez, né, que os Yanomamis sofrem, né, com o não sonhar. Então, assim, existe a abundância na Terra, mas a abundância espiritual nem sempre acontece, né? Então, assim, eu acho que tem aí também uma função transcendente. Perfeito. Só para encerrar, eu vou ler uma citação, a gente fecha o encontro de hoje, que eu achei a citação dessa santa que eu falei, que é a Santa Ângela de Foligno, que o Batalha cita ela, né? Que ela fala assim: certa vez a minha alma foi elevada e eu via Deus numa claridade, numa plenitude. Esse texto aqui eu estou tirando do artigo da Cleide de Oliveira, vou mandar no grupo depois, que ela cita o Batalha citando essa santa, né? Certa vez a minha alma foi elevada e eu via Deus numa claridade, numa plenitude que eu nunca tinha conhecido a tal ponto, de uma maneira tão plena. Não via ali nenhum amor. Perdi então esse amor que trazia em mim. Tornei-me não amor. E em seguida, depois disso, vi-o nas trevas, pois ele é um bem tão grande que não pode ser pensado ou compreendido. E nada do que pode ser pensado ou compreendido o atinge ou aproxima. E aí ele fala de como a santa, diante dessa visão, ela deu um grito agonizante, ó nada desconhecido, várias vezes.
E ela só conseguia reproduzir essa experiência a partir de gritos, posteriormente. Achei bem interessante, porque é uma ideia de que é um contato místico cristão com a ideia de Deus como ausência de amor até, né? Esse momento que eu vi que Deus não tinha amor, me tornei não amor, né? Que coisa maluca de se ver num relato cristão, né? Por isso que eu gosto dos místicos. Eles realmente, os místicos cristãos, eles adicionam um tempero que falta do dogma da hora. O Jung fala, né, das santas, que é como se fosse uma relação sexual com Jesus, quase, né? Como se o corpo fosse todo flecha, das vezes, etc. Essas coisas como o movimento todo da libido, né? Também, assim, de viver em um estado quase orgástico, né? Tem O Jung momentos que fala, faz isso. sabe qual é o texto que fala isso? Agora eu não consigo me recordar, mas ele se dirige à questão de santas, como se houvesse uma libido, né? Assim, nesse sentido. É uma conexão com Jesus, que às vezes vem, né? E chega, etc. Não saberia dizer agora. Mas é bem o erótico também, né? Acho que a gente pode encerrar, né, por hoje. Passou um pouquinho do tempo até, mas, ó, próximo encontro é bom a gente continuar no final desse primeiro capítulo, mas fica a leitura das próximas páginas e a gente vê se a gente cobre ou não. A gente fez, junto com o Gustavo, a gente fez um cronograma, mas a gente precisa seguir a risca, dependendo do caso, a gente flexiona um pouquinho, mas a gente cobre o final desse capítulo, desse prefácio, só para falar dos 3 tipos de erotismo, né, para entrar na questão, para depois a gente trabalhar os 3 primeiros capítulos. E é isso. Você quer comentar, Gustavo? Acho que tem uma questão também importante para cobrir aqui sobre o sacrifício, né? Mas também vai voltar em outras partes do texto, né? Mas é um ponto importante mesmo. É muito E assim, importante. sim, e acho que a ideia aí, né, é que a gente vai construindo mais essa discussão em torno do tema que a gente está levando, que é a sexualidade, né? Apesar de que hoje a gente teve que falar de muitas coisas, né? Muitas bases, muitas questões aí para entender os aspectos filosóficos, mas acho que vai ficando mais claro também a partir disso que a gente está discutindo. E qualquer coisa a gente vai botando lá no grupo também, dúvidas, questões, né? Vocês podem falar lá também, que a gente vai discutindo aí. Mas a gente fica com o cronograma como tá e vamos conversando sobre ele à medida. Sim. Então, gente, boa semana para vocês. Boa semana, até semana que vem.